Esse é o canal Espírita Responde, número 59, e hoje nós vamos falar sobre uma doença que não poupa reis, celebridades, presidentes e nem ninguém. Vamos falar sobre o câncer na visão espírita, fatores de outras reencarnações, fatores hereditários, psicológicos e ambientais da presente reencarnação que podem levar ao surgimento da doença. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com, tudo minúsculo, tudo junto e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira, às 11h30 da manhã, mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje foi enviada pelo amigo Antônio Inácio e ele diz o seguinte, olha só. Bom dia, professor. Gostaria de perguntar qual o ponto de vista do espiritismo em relação ao câncer. Já ouvi dizer que pode ser uma sacudida na pessoa para ela se tocar e procurar uma reforma íntima e melhorar a sua reencarnação. É verdade? Gratidão, luz e paz para todos nós. Antônio, muito obrigado pela pergunta e pela confiança. E vamos lá então. Pessoal, e antes da gente começar, contando vídeos e lives, hoje nós estamos chegando à publicação de número 400 aqui no canal Espírita. Então, gratidão a todos vocês que estão aqui, sempre comigo, assistindo aos vídeos, comentando, dando joinha e compartilhando. Bom, pessoal, as primeiras notícias sobre o câncer datam do século VII a.C., lá no Antigo Egito, quando em 1930 foi descoberto um papiro contendo os ensinamentos do grande médico Imhotep sobre enfermidades que assolavam a população, entre as quais massas salientes no peito que se espalhavam. Temos também o caso da rainha Atossa, rainha da Pérsia, que 500 anos antes de Cristo enfaixava a mama doente para ocultá-la. Um dia, não suportando mais o desconforto, pediu a um escravo que extirpasse seu seio com uma faca. Bom, para o espiritismo, o câncer ele é uma doença que pode ter causas tanto físicas quanto espirituais. Segundo os ensinamentos espíritas, a enfermidade pode estar ligada a desequilíbrios emocionais, desequilíbrios espirituais, bem como a fatores hereditários e ambientais que são estudados pela ciência terrena. É óbvio, pessoal, que nem sempre o câncer é resultado de escolhas equivocadas em reencarnações passadas. Muitas vezes ele é causado por fatores ambientais nessa atual reencarnação. Quero um exemplo? O cigarro. Pois não é raro a gente notar o desenvolvimento de hábitos negativos, nocivos ao corpo físico e que causam uma predisposição, então, orgânica ao câncer. Mas às vezes, pessoal, muitas vezes até, há questões espirituais e de reencarnações passadas envolvidas nesse processo. O câncer também é uma enfermidade trazida de reencarnações passadas, já que estamos inseridos na lei de causa e efeito e dependendo das nossas atitudes negativas ou positivas, poderemos receber a saúde ou poderemos receber a doença
como decorrência, então, de seus efeitos. De acordo com a doutrina espírita, o corpo físico ele é um reflexo das condições espirituais do indivíduo. Assim, a doença, o câncer, por exemplo, pode ser uma manifestação física de problemas espirituais que ainda não foram resolvidos, como traumas, culpas, medo, entre outros desequilíbrios emocionais que são transmitidos ao corpo físico pelo perispírito, que é o nosso corpo fluídico, que faz a ligação entre o espírito reencarnado, que nós chamamos de alma, e o corpo físico. Em sua vasta obra, pessoal, a mentora Joana de Ângelis, ela trata sobre o tema e elenca alguns fatores emocionais que podem desencadear o câncer no corpo físico de uma pessoa, como, por exemplo, a angústia, apresentada como efeito de frustração, é semelhante a uma densa carga tóxica que se aspira lentamente, envenenando o ser de uma tristeza profunda, de uma tristeza sem fim. O rancor é apresentado como produtor de ácidos destruidores que acabam por consumir a energia vital do indivíduo, abrindo brechas intercelulares para o desequilíbrio e o surgimento de várias doenças. O ódio é trazido como um tóxico fulminante no oxigênio da saúde mental e física do indivíduo, gerando perturbações no aparelho respiratório, digestivo e circulatório, sendo então responsável pelos cânceres físicos e as matrizes das desordens mentais que afligem a vida na Terra. O mau humor ele gera irritação e desencadeia muitos males para a criatura, ocorrendo assim um desajuste orgânico e psicológico por parte daqueles que o alimentam, com margem para o surgimento de doenças psicossomáticas de tratamento complexo como câncer, por exemplo. A mentora ainda esclarece que o Evangelho é uma lição de otimismo sem fim e o Espiritismo a doutrina que o atualiza, convidando então a criatura para a contínua transformação moral de modo a alcançar a edificação interior, para que um dia, quando tivermos o merecimento e as condições, possamos estar totalmente livres de qualquer doença que muito sofrimento nos traz a cada dia. Bom, mas nós vemos às vezes pessoas que têm o câncer, mas não são pessoas que alimentam o ódio, o rancor e o medo. Aí nós temos então a questão das reencarnações passadas que podem influenciar na questão do câncer, pois muitas vezes, pessoal, ter essa doença está contido em nosso planejamento reencarnatório. Mais uma vez, não há determinismo, pois como já foi dito aqui, muitas vezes o câncer ele é causado por situações dessa própria reencarnação ou de fatores emocionais. Mas muitas vezes, pessoal, o espírito reencarnante escolhe o câncer em seu planejamento reencarnatório como uma forma de expiação de erros passados, uma forma de quitar tais dívidas do passado, ou mesmo como uma prova escolhida por ele, por esse espírito que irá o impulsionar na busca da sua evolução moral e espiritual. Mas cada caso é um caso e não há como determinar caso por caso. Mas há algo interessante aqui, pode ser que algumas pessoas tenham alguma dúvida nessa parte aqui. Se o câncer está contido no planejamento reencarnatório, quer dizer então que essa informação está contida nos nossos genes, em nosso DNA. Ou seja, no momento planejado o câncer irá aparecer. Mas André Luiz, ele nos instrui em sua vasta obra, psicografada por Chico Xavier, que o nosso padrão de pensamento, quando é positivo, a nossa fé nos desígnios de Deus
e o nosso otimismo diante das adversidades e até o bem que nós praticamos, o bem praticado de forma sincera, pode impedir que o câncer apareça. Olha só, pois muitas vezes o indivíduo consegue o seu salto evolutivo quando cultiva as energias sublimes e restauradoras, que é característica de tais pessoas que levam a vida então com esse otimismo. Mas, mais uma vez, não há determinismo em nada, viu, pessoal? Cada caso é um caso, cada um tem as suas necessidades de evolução. E mais uma coisa aqui, mesmo que o câncer esteja no planejamento reencarnatório da pessoa, quer dizer então que a pessoa não tem que procurar um médico, não tem que procurar a medicina, a ciência, porque ela tem que passar por aquilo. Não é bem assim, tá, pessoal? Essa luta para recuperar a saúde, para se livrar da doença, também faz parte do processo de evolução moral e espiritual do indivíduo. Bom, mas como os irmãos que desencarnam pelo câncer são recebidos no plano espiritual? Tenho certeza que essa é uma dúvida de muitas pessoas. Geralmente, pessoal, esses irmãos, quando têm o câncer por questões de reencarnações passadas, são prontamente resgatados e levados até um posto de socorro ou uma colônia espiritual. O sofrimento a que eles foram expostos é a face da prova ou expiação a que eles foram submetidos. Quando a doença é causada por uma vida desregrada, esses nossos irmãos, como todos nós, somos convocados a responder pelos nossos atos. Mas note, pessoal, que tudo depende do nosso merecimento. Caso tenhamos esse merecimento, seremos prontamente resgatados. E caso a gente não tenha, ficaremos por um tempo, geralmente lá no umbral, mas Deus não deixa nenhum filho para trás. Chega o momento também para que esses irmãos sejam resgatados e amparados. E fiquem tranquilos. Eu vou deixar aqui para vocês um relato impressionante de uma médium projetora astral, numeróloga, que é a Priscila Mello, do canal Bosque Sagrado. Ela esteve aqui no canal Espírita em uma live e ela nos contou sobre uma visita que ela fez a uma colônia espiritual que realiza justamente o tratamento aos irmãos que desencarnaram pelo câncer. Veja só que incrível esse relato da Priscila. Sim. Eu queria que você contasse, que você relatasse aqui pra gente, talvez a projeção que mais tenha te emocionado, tenha sido mais bonita, que, enfim. E uma também que tenha sido bem difícil, bem assim, que tenha tido bastante dificuldade. Conta pra gente, uma bem bacana, assim, que te marcou, te emocionou, e uma mais difícil, assim. Olha, tem várias que me marcou, que foi muito emocionante, mas visitar a colônia das Flores, que é uma colônia linda, tem infinitas flores, rosas, que não tem aqui no plano físico, que eu não vi ainda, sabe? Um lugar assim, uma construção toda de vidro, os amparadores lá, eles ajudam as pessoas que desencarnaram pelo câncer, sabe? Tanto crianças que desencarnaram, tanto pessoas mais velhas ou mais novas, e a colônia das Flores traz aquele jardim imenso, aquele jardim lindo, e os amparadores traz aquele sentimento e aquela percepção de pensamento assim, de conversar com os desencarnados. Você não é o seu corpo físico, você é maior do que isso, não se apegue a isso, e se você quiser plasmar seu cabelo novamente, é só você plasmar, você se desvincular daquela dor do seu corpo físico. Então eles fazem esse processo de conversar, de buscar esse autoconhecimento, essa análise, e eu via os espíritos mulheres que tinham desencarnado, que tinham perdido o seio, elas conseguiam plasmar o seio, conseguiam fazer o cabelo de novo, e o ensinamento a vida é passageira,
não se apegue ao seu corpo físico, você é além disso, você é a luz. E quando esses seres conseguiam entender, eles começaram a se iluminar. Dava para ver a energia em volta desses desencarnados, dessas crianças sorrindo, brincando, e sempre era assim. O espírito que estava lá naquele processo de se desvincular da dor, quando chegava um novo, eu segurava um na mão do outro e falava assim, olha, você vai conseguir, faz isso, começa a meditar no jardim, começa a pegar essas flores, para você sentir o cheiro, começa a ouvir música, começa a beber essa água fluidificada. Então tinha todo esse ensinamento, sabe, de olhar as flores, observar essa grandiosidade de cores, de textura, de cheiro, e esse auxílio de se desvincular daquela dor, daquela perda. E é muito interessante que vários espíritos desencarnados pelo câncer na garganta chegavam lá com aquele buraco e falavam assim, nossa, eu vou continuar com um buraco aqui na garganta, exposto desse jeito. Então era tudo um processo de amor, de autocuidado, para eles realizar essa cura e o perispírito voltar ao normal. Então foi muito marcante, e os amparadores conversar sobre isso para mim me ajudou muito. E o próximo relato que eu vou falar para vocês é o oposto. Eu fui no umbral e vi várias pessoas todas amontoadas e estavam emanando aquela dor, aquele sentimento de angústia, que foi tão angustiante aquela dor de desencarnar pelo câncer, que eles mostravam isso no corpo astral, de mostrar as larvas, aquele pus, aquela carne toda podre, aqueles gritos de sofrimento, e eu vendo tudo aquela situação e sentindo essa emanação de dor, eu quase perdi a consciência, a lucidez naquele momento, e os amparadores me ajudaram. Eu andei um pouco para trás, usar a minha energia para acalmar, como se fosse um passe naqueles espíritos, sabe? Para eles conseguirem adormecer um pouco e ficar mais calmo. Mas assim, foi muito impactante ver as infinitas doenças do câncer, sabe? Na cabeça, na boca, na garganta, na parte íntima, aquele sofrimento assim no corpo mesmo, o cheiro, e era tão assim forte que tudo que eles pensavam, eles plasmavam, aquelas larvas andando, aquelas moscas, aquele cheiro forte de carne podre, de pus. Era impressionante como que a mente daqueles espíritos estava condicionado naquela dor, que eles também se sentiam merecedor de ter aquela doença. E me ensinou observar o que eu estou alimentando, o que eu estou cultivando aqui no corpo físico, quais são as emoções que eu preciso trabalhar, sabe? Principalmente o câncer. O mentor falou assim, que quando a gente não perdoa, quando a gente fica ressentido, quando a gente é extremamente julgador ou tem muita mágoa, isso vai começar a passar para o nosso corpo físico, a gente vai começar a adoecer, porque aquelas pessoas estavam vivenciando essa dificuldade. Então foi também uma percepção que eu tive assim, poxa, eu preciso sempre vigiar os meus sentimentos, perdoar, buscar a compreensão, sabe? Não julgar as atitudes das pessoas, e se eu julgar, eu começar a analisar, sabe? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô me colocando melhor do que essa pessoa? Então foi um aprendizado bem profundo. Nossa, que incrível. Incrível. Sim. Tô falando para vocês, a Priscila é uma projetora incrível, né, pessoal? Incrível. Bom, pessoal, o mais importante sempre é que você pense no seu ente querido, desencarnado, com muito amor. Isso é o mais importante do que pensamentos que possam lhe torturar,
pensamentos, né, por exemplo, se eles foram prontamente resgatados ou se eles estão sofrendo ou não lá na espiritualidade. Tudo que nós pensamos sobre eles vai chegar até eles de maneira infalível. Então não envie pensamentos de dor, de tristeza, de revolta, de dúvidas. Enviem apenas pensamentos bons, sentimentos bons de amor, pois isso irá ajudar muito, mas irá ajudar muito mesmo o seu ente querido desencarnado, que desencarnou devido ao câncer ou devido a qualquer outro motivo, em qualquer outra situação. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!